Meu nome é Janaína, eu sou atualmente do 6º semestre do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Eu fui aluna de João no 2º semestre, com a disciplina de Geografia Sociodemográfica. Então, o João, como profissional, ele era um profissional exemplar, ele era uma pessoa muito dedicada no que ele fazia e amava, né, acima de tudo. E como pessoa, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era aquele professor que era muito junto do aluno, né? Ele sabia entender o aluno de alguma forma, ele era aquele professor que estava ali próximo do aluno. Então, eu só tenho que agradecer, né, e dizer que ele era uma pessoa exemplar, uma pessoa maravilhosa e que foi uma perca muito grande para a gente, a partida dele, mas que ele deixou o legado dele com a gente, né? E é isso. Olá, hoje eu vim prestar minha uma homenagem a um grande professor que a URCA infelizmente há um ano perdeu, que era o saudoso João Ludgero. Ele, o que eu posso falar dele? Ele era como se fosse um pai pra gente. Ele puxava as orelhas quando tinha que puxar, dava aqueles conselhos bem bacana que nos ajudou muito a crescer, e também ele era muito carismático, assim, ele conseguia assim conversar com todo mundo numa boa, tranquilo, não só na sala, mas também nos corredores. E aí o que eu posso falar dele é que infelizmente não tive aula de campo com ele, mas tive a felicidade de tê-lo como professor em sala. O João Ludgero, ele era um cara assim que ele era um potencializador de pessoas. Por quê? O que seria isso? É uma pessoa que, por exemplo, ele, se você tivesse com dificuldade numa coisa, ele, quando terminava a aula, ele chamava você no particular e ia conversar. Ia tentar fazer você se aprimorar naquilo que você estava com dificuldade. Ele era um professor muito diferenciado. O que a gente tem para falar desse grande homem que infelizmente a URCA perdeu por ele ser um excelente professor, um dos melhores do curso, e posso afirmar porque já estou quase concluindo o curso, já estou no 8º semestre e já passei por muitos professores, mas ele era um cara assim bastante diferenciado nessa questão de pessoa, de como pessoa. Tipo, ele sempre falava pra gente, e isso eu nunca vou esquecer, que ele falava: seja sempre o melhor, mas não melhor que ninguém. Você não queira ser melhor que ninguém, mas queira ser o melhor que você possa ser. E isso assim nos ajudava muito a crescer, porque isso aí se mostra a questão de humildade, que por mais que você seja não melhor, mas que você tenha um domínio a mais que alguma outra pessoa, mas você vai tentar ajudar aquela pessoa para se equivaler. E ele deixava essa mensagem bem clara para a gente. E o sentimento que eu tenho é de felicidade por ter tido a honra de estudar com esse professor maravilhoso que foi o João. Então, esse momento um pouco alegre, de nenhuma alegria na verdade, e de muita reflexão, um ano da partida do meu querido professor João Ludgero. Ele como professor que tinha aquela linguagem própria, que engajava os alunos a entrar no conteúdo da disciplina, que é muito legal, que chama Ei doido, ei macho, e conseguia trazer a atenção para a aula, muito bom, além de sua luta em defesa das universidades públicas, que era a luta que ele tinha no seu discurso e tudo, contra o sucateamento das universidades públicas, e ele tá deixando muita falta mesmo. Só que eu sei que ele deixou um grande legado e tô aqui para lembrar dele, sempre vou lembrar desse professor que foi muito especial na minha passagem na URCA, na minha vida universitária.
Oi, gente, aqui é a Ohana e tô gravando esse vídeo para falar desse 1 ano da morte do professor João Ludgero, do doido. E eu acho que eu tenho muitos momentos marcantes, desde debates políticos fervorosos com ele, que eu pegava no pé dele, e aí ele pegava no meu pé também. Mas a nossa aula de campo, que a gente foi para Carolina, para mim foi um momento muito especial. Foi muito especial porque eu acho que aquela aula de campo foi, antes de tudo, uma aula muito humana, né? O preparo para a gente fazer essa aula de campo. Muitas aulas de campo, a galera gosta de dizer, parece como um passeio, mas aquela de fato para mim foi uma aula de humanidade. Aula de humanidade quando a gente se preparava fazendo campanha, porque era Dia das Crianças, e a gente passar por locais muito pobres do Nordeste para distribuir esses brinquedos. Aula de humanidade porque a gente vive no sertão e tem gente que não tem água encanada, nem água potável, e a gente levou garrafas d'água para distribuir. Aula de humanidade porque a gente era uma turma de pessoas pobres que boa parte dos nossos estudantes tiveram muita dificuldade, tiveram que fazer várias coisas para conseguir ir para essa aula de campo. E a gente se ajudava, ele buscava deixar a gente em escolas públicas, porque a gente não tinha como pagar moradia. E além de sempre trazer uma relação muito importante de como nós precisamos ter com a natureza e com os outros. Então, assim, pensar 1 ano, para mim era impensável, né? A última vez que eu estive no Cariri, no evento de educação, fui para aula de campo com ele. E aí eu fiquei, assim, muito perplexa, assim, tipo, que professor eu tive. E se hoje eu tenho certeza que ele é um dos principais professores que contribuíram na minha vida. E ele sempre vai estar presente, com certeza, nas palavras brincalhonas, quando a gente estuda. A gente sempre vai ter o João muito presente. Hoje faz 1 ano da partida de um grande geógrafo aqui do nosso Cariri, grandioso pelo conhecimento que tinha, pela enorme capacidade de cativar as pessoas à sua volta, por tudo que construiu ao longo de sua vida e pelo legado que nos deixou. Eu lembro que no final do primeiro semestre do curso de Geografia da URCA, eu ainda jovem, hesitante e ali sem saber se havia feito uma boa escolha, encontrei pela primeira vez o João em um evento organizado no Salão de Atos. E na abertura, algumas homenagens estavam sendo feitas para egressos do curso que haviam conseguido passar no mestrado nos programas de pós-graduação. Mas sem deixar a solenidade acabar, quebrando o protocolo, como de costume, o João pediu a palavra para fazer uma fala muito veemente, como quem queria fazer justiça. Lembro até hoje. Naquela ocasião, o João afirmou que os egressos que haviam passado no mestrado mereciam reconhecimento por parte dos professores da casa, mas que ele particularmente queria mesmo parabenizar os formandos de Abaiara, Campos Sales, Mauriti, Brejo Santo, que apesar das horas e mais horas em topiques, chegando tarde da noite em casa, tendo que acordar cedo no outro dia para trabalhar, haviam conseguido se formar. E ali eu que era um jovem à procura de referências, tive certeza que aquele professor seria uma grande referência minha na geografia. De fato, o João Ludgero até hoje é uma grande referência. Conhecia como poucos a geografia do Cariri e suas aulas de campo eram um capítulo à parte. Não era um roteiro previamente estabelecido que definia nas aulas de campo do João onde a gente tinha que parar. Era a própria geografia dos lugares. Eram as paisagens, os conflitos territoriais, as pessoas com as quais nós interagíamos. Por isso, assistindo o registro da aula de campo para Carolina no Maranhão, uma aula de campo inesquecível com o João, nós aprendemos geografia com os quilombolas, com os agricultores sem terra, com os trabalhadores em geral. Esse foi um grande ensinamento do João. Nesses tempos de pandemia, por causa do coronavírus, eu me pego assistindo o registro dessa aula de campo e ainda me impressiono muito com a fala do João, com a capacidade dele de
de falar da geografia de uma maneira tão própria, com a sede de justiça social que ele tinha, de maneira que toda vez que eu assisto eu me sinto revigorado, passo a ter esperanças em dias melhores, até porque são muitos os discípulos do João Ludgero aqui no Cariri. Então, onde quer que você esteja, doido, saudações geográficas. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou Samuel Moraes, sou aluno do curso de Geografia da URCA, né? E hoje estou passando aqui para homenagear um grande professor que se foi, que é o grande professor João Ludgero, né? João, você não sabe a saudade que você faz não só para mim, mas para todos os alunos. Com aquele seu jeito de dar aula, com aquela sua maneira, com aquele seu jeitinho carinhoso que você chamava seus alunos. Ei doido, passou foi longe, viu? João, você vai ficar para sempre em nossos corações. Um abraço.